Jesus, sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Meu nome é Renata Barros, estamos aqui com o nosso querido amigo Miguel Galdino. Obrigada, Miguel, por aceitar o nosso convite mais uma vez. Miguel falará hoje sobre arte e mitologia na doutrina espírita, um tema maravilhoso. E, mais uma vez, obrigada. Vou fazer a leitura de uma mensagem para harmonizarmos o ambiente, do livro Rumo à Felicidade, de Nelson Moraes. A consciência. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Mateus, capítulo 15, versículo 18. Aproveite os instantes de dificuldades para meditar profundamente sobre a sua vida. Reavalie as suas atitudes e conceitos e continue lutando sem desespero, sem revolta, mas com o coração cheio de esperança, pois na vida tudo passa. Então, que Jesus nos abençoe, que possa iluminar os nossos corações, as nossas mentes, para apreendermos todo o conteúdo do dia de hoje. Agradecemos mais uma vez a oportunidade por estarmos juntos. Que assim seja. A palavra é sua, Miguel. Obrigada. Eu que agradeço o convite, agradeço a todos que estão aqui nos acompanhando, né? Esse canal do YouTube está cada vez maior, com palestras, com falas muito interessantes, né? A gente tem que aprender a fazer do limão uma limonada, né? Então, essa pandemia nos obrigou a ficar em casa, dificultar os encontros presenciais, também nos dá essa possibilidade de também produzir conteúdos que vão poder ajudar outras pessoas, né? Que talvez não pudessem estar presentes no dia a dia. E pensando numa possibilidade de a gente falar alguma coisa nova ou mais diferente ou não tão comum, porque são essas as falas que eu mais gosto particularmente, eu resolvi falar sobre arte e mitologia, porque são temas que geralmente para o espírita de berço, né, digamos assim, a pessoa que está lá todo dia, não é uma coisa que a gente costuma falar muito, a gente não tem muita intimidade, eu acho, com esse assunto, né? Eu falo por experiência própria, que eu sou de juventude espírita, e assim, no máximo que a gente tem, sei lá, é canto do jovem, mas eu não sei, de alguma forma parece que por a doutrina nos fazer esse apelo racional, né, ao entendimento, ao estudo, à busca do conhecimento, como a gente tem essa questão do buscar não fazer rituais no sentido de irracionalmente falando, né? Você ter simbolismo, você ter idolatria, você ter coisas que não fazem sentido, então acaba que parece que a arte, né? Que o simbólico, que essas representações ficam um pouco afastados do nosso cotidiano, né? E eu venho pensando sobre isso. Será que a doutrina é anti-artística, né? Ou será que ela é anti-mitológica? E não me parece, né? Porque se a doutrina tem um perfil, o tríplice aspecto, né? E um deles é o filosófico, arte e filosofia andam muito juntas, né? E aí, para começar essa reflexão, me veio assim a inspiração, me veio a lembrança desse livro aqui, que é o Renúncia, né? Que é um clássico, né? Do Chico, ditado por Emmanuel, que é uma história muito linda. Vou tentar não dar muito spoiler, mas em resumo, esse trecho fala de um parágrafo especificamente, que é no primeiro capítulo, então não é tanto spoiler assim, que conta a história, né? Acredito que essa representação aqui seja da moça, né? Da principal, da Alcione, e ela seria um espírito de escola, né? Assim, que estava numa situação muito, num local de muita luz, e ela pede para voltar para ajudar um antigo amor da vida dela que estava em regiões de sofrimento. Esse é o resumo da ópera. E o trecho que me chamou a atenção, que me veio à tona, né, tá aqui nessa medição, aqui na página 25, é ela conversando com o superior dela, que chamava Antênio. E ela, de alguma forma, ela intui os sofrimentos desse ex dela, né, que chama Pólux, e ela resolve querer encarnar, né? Ela vai pedir para ele, né, a generosidade da encarnação. E o Antênio pergunta para ela, assim, né, esse que é o parágrafo.
Mas teus trabalhos no sistema de Sírios, não estás cooperando com os benfeitores da arte terrestre? Acredito não vir longe a época de serem levados ao mundo terreno os necessários elementos de inspiração, depois do resultado de tantos esforços para a solução de certos problemas do ritmo e da harmonia. Então, assim, isso aqui me chamou a atenção porque, assim, dá a impressão de que só os espíritos de muita luz, né, de grande escola, é que conseguem, de alguma forma, ter a sensibilidade para trabalhar com a arte. E a gente, de alguma forma, percebe que até a arte terrestre precisa de benfeitores, né? E eles estão nesse intercâmbio contínuo. A gente fala muito do obsessor, da influência negativa, mas também existe sempre a influência positiva e espíritos benfeitores de muita luz que participam desse processo, né? E eu achei interessante porque ele fala que ela estaria trabalhando no sistema de Sírios, né? E nós, como os bons espíritos, né, sendo cientificistas de alguma forma, a gente deveria se perguntar que sistema é esse, né? Então, eu não sei se vocês sabem, mas achei uma curiosidade científica interessante que Sirius é considerada a estrela mais brilhante do céu noturno, visível a olho nu, com uma magnitude enorme, e ela está localizada na constelação do Cão Maior, né? E pode ser vista de qualquer ponto da Terra, né? Tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. Então, essa é uma primeira informação interessante, porque entrando na questão da arte, né? Tem uma simbologia. A gente tem no universo 1 milhão de estrelas. Por que que Emmanuel escolheu, né? Por que que na obra foi escolhido Sirius, né? Então, assim, aí a gente consegue transcender isso, é um pouco do trabalho artístico. Por mais que seja uma obra psicografada e etc., de alguém muito sério, também é uma obra literária, é uma obra artística, então a gente tem que se nutrir de todos os elementos que estão nelas, né? Dentre elas, essa escolha, né? Sirius, então, é a estrela mais brilhosa. Então, significa, isso de alguma forma reforça artisticamente o Skoll da Alcione, né? Ela estaria trabalhando num lugar de muita luz. Agora, quando fala sistema, eu também fiquei na dúvida. Eu falei, o que que seria um sistema? Não é só uma estrela? E olha que interessante, na verdade, Sirius é uma estrela binária. Se chama de sistema porque são duas estrelas brancas orbitando entre si a uma distância de 20 unidades astronômicas. E seria o equivalente à distância do Sol a Urano, né, do nosso sistema solar. Então, é uma distância boa, né? Elas rodam entre si, tem um período de 50 anos. Mas é interessante que uma é bem maior, que é a Sirius A, que ela é a mais forte, e tem a B, que já foi, é companheira dela, já foi, mas ela se tornou uma anã branca, 10 mil vezes menos luminosa, né? Então, isso também é interessante, né? A gente desdobrando a interpretação, saindo literal, a gente vê, olha que coincidência, será que é uma coincidência que ela trabalha num sistema que tem uma A que é a mais iluminada, tem outra que é 10 mil vezes, que é uma anã menos iluminada, e elas estão rodando juntas, né? Então, se a gente faz esse trabalho de interpretação, de ampliação interpretativa, simbolicamente é o que acontece no livro, né? Ela seria a Sirius A, o Pollux talvez seria a Anã B, e é um sistema que precisa das duas para funcionar, para saírem rodando aí pelo universo, né? Isso eu acho que deixa mais bonito, né? Mais gostoso o aprendizado. Se a gente ficar só na interpretação científica, é interessante, mas a gente fica parado no momento, né? E aí eu fiquei pensando, o que que isso tem a ver com mitologia, né? Que na verdade Sirius, ela é extremamente relevante na mitologia e surge lá, a constelação ser do Cão Maior não é uma coincidência. Ela é uma estrela tão importante que ela remete lá para os egípcios, né, para os exilados de Capela e toda a história nossa. Então tudo se encontra aqui, né? Então Sírios sempre foi importante, e recebeu culto, inclusive no Egito, né, sob o nome de Sotis, seria o nome dela. Lá no Vale do Nilo, no Egito Antigo, muito tempo antes de Roma ser fundada, né? Então, ela já era admirada, já era venerada, né? E, inclusive, se acredita que o calendário egípcio, né, seria baseado nessa subida
de Sírios, né? Eles chamam de ascensão helíaca, porque ela acontece pouco antes das cheias do Rio Nilo. Então você vê que tudo se relaciona. Então acaba que esse movimento estelar anunciou para os antigos egípcios que as chuvas, o rio iria subir. E isso para eles era importante porque era o que fertilizava, né, as laterais do rio, que era de onde eles tiravam a água, plantavam comida e tal. Então era uma estrela que simbolizava, representava fartura, alimento, e tanto é que ela, como divindade, é aproveitada pelos gregos posteriormente, né, que falam que teriam cães de caça, os cães de caça de Órion teriam subido aos céus pela mão de Zeus, isso faz parte da mitologia grega. E tomaram forma da estrela de Sírios. Então, a mitologia grega também se aproveitou dessa estrela, né? E por essa história, né, dos cães que Zeus teria puxado com sua própria mão da terra, para formar essa constelação, Sírios ficou marcado aí para a mitologia grega também, né? E eles também associaram ao calor. Então, enquanto para os egípcios era as chuvas, né? O verão, aqui também tem uma questão para os gregos, né? Do calor do verão que estava chegando, porque era ser uma estrela também que representaria o excesso de calor. E inclusive dizem, não sei se vocês sabem, né, que a expressão calor do cão vem daí, né? Então, assim, é uma expressão com uma história antiquíssima, né? Então, assim, a gente vê que as coisas se misturam, né? A vida concreta com o simbólico, com o espiritual, tudo isso se reúne. Então, em termos espíritas, né, ela estaria trabalhando nesse sistema que inspirou, né, desde sempre a humanidade, pelo menos psiquicamente falando. E aí a gente vai perguntar, mas o que que a doutrina fala sobre isso, né? Assim, mitologia não é história da carochinha, é história para criança, né? Não é algo irracional, não é algo sem razão, né? Seria algo que vale a pena ser estudado. Lendo a Gênese, a gente vê que não, e infelizmente a Gênese não é tão lida, e eu acho que a gente perde um pouco não lendo ela, e eu sempre gosto de compartilhar quando eu falo sobre isso, porque Kardec foi muito explícito na Gênese, no capítulo 12, né, que é o capítulo da Gênese mosaica, no tópico Perda do Paraíso, no item 15, então para quem quiser conferir, vá lá, mas eu faço questão de ler aqui. Kardec fala assim, que toda a mitologia pagã nada mais é, em realidade, do que um vasto quadro alegórico das diversas faces boas e más da humanidade. Isso é um fato. Só que ele complementa, né? Ele continua, ele fala assim, que para quem lhe busca o espírito, é um curso completo da mais alta filosofia, como acontece com as modernas fábulas. O absurdo estava em tomarem a fama pelo fundo. Então, quando ele fala que mitologia é um curso completo da mais alta filosofia, eu particularmente entendo que a gente deveria, inclusive nas casas espíritas, estudar a mitologia. Porque se a doutrina tem um caráter filosófico, a gente precisa conhecer. Tanto que, assim, a gente tangencia, né? A gente vê alguns palestrantes, algumas casas falando sobre Platão, falando sobre Sócrates. Mas a gente fala meio que em termos históricos, mas a gente não aprofunda os mitos, né? O mito da caverna, né? As histórias dos deuses, porque a gente acha, a gente não consegue enxergar essa riqueza que Kardec já enxergava lá em 1867, mais ou menos, que ele começou a escrever lá a Gênesis, dizendo que é um curso de filosofia, né? E por que filosofia, gente? Porque a arte, a história, a literatura, que é o que a gente começou a fazer aqui, é você ampliar, é você sair do preto no branco, né? Do um mais um é dois, né? Então, eu comecei fazendo esse exercício com vocês aqui do Renúncia, justamente por isso. Olha quanto que a gente conseguiu expandir e ampliar de um parágrafo, né? Assim, estudando o que significa sistema de Sírios, por que que ela estaria lá, né? Como que isso se relaciona com a história? Eu acho que isso enriquece muito, né? E a gente e ele fala sobre a arte. Então, a arte nessa época de Kardec, ela era
alvo inclusive de críticas. Então a gente vai ver, por exemplo, na Revista Espírita, que alguns dos textos de lá faziam críticas, né, no sentido de como a arte era produzida na época. Num caso, por exemplo, na revista de dezembro de 1860, é um texto só sobre arte pagã, arte cristã e arte espírita. Também acho que é um texto que é pouco explorado, mas eu acho que ele é um texto riquíssimo, porque ele começa dizendo que o espiritismo encontra-se inteiramente na teogonia pagã. Teogonia é visão, né, teológica, né? É como você enxerga, né, as relações. Então, ele está dizendo que é, a gente faz parte, a gente está nesse mundo e veio para a Grécia, Roma e etc. E ele complementa, ele fala, a mitologia não passa de um quadro da vida espírita poetizada pela alegoria, né? Então, esse poetizar, eu acho que falta um pouco para a gente na nossa vida, no dia a dia. A gente precisa da alegoria, a gente precisa da poesia, né? E ele comenta assim: quem não reconheceria o mundo de Júpiter, né, ou de Zeus, nos campos elíseos, com seus habitantes de corpos etéreos, né? Os mundos inferiores do Tártaro, as almas errantes nos manes, os espíritos protetores de família nos lares e nos penates, no Lattes, o esquecimento do passado, no momento da reencarnação, nas pitonisas, os nossos médiuns videntes e falantes, nos oráculos, as comunicações com o além-túmulo, né? Então, quando a gente vai explorando a mitologia, a gente também consegue ver nessa teogonia toda aqui do Ocidente, particularmente, ela se comunica conosco, né? E nesse texto da Revista Espírita, ele fala que a arte necessariamente teve de inspirar-se nessa fonte tão fecunda para a imaginação, mas para elevar-se até o sublime do sentimento. Faltava o sentimento por excelência, a caridade. Então ele fala aqui que na arte faltava essa ideia de caridade cristã. Mas a arte, ela foi inspiração, né? E aqui ele traz um outro elemento, que é a imaginação, que a gente também, eu acho que fala pouco na doutrina, da importância da imaginação. Porque, gente, a imaginação é o que nos diferencia das outras espécies. A gente sabe que os elefantes eles se reconhecem, tem espécies de golfinhos que conseguem no espelho saber quem são, desenvolvem alguns tipos de comunicação arcaica, mas quem consegue imaginar é o espírito encarnado, né? É a alma que sonha, é a alma que faz planos, né? Que tem sonhos, que se planeja, que idealiza. E a gente vê isso no próprio livro, né? Alcione imaginou, né? Ela desejou. Que esse primeiro capítulo é todo o mestre dela, né? O Antênio, tentando fazer ela desistir da ideia. Assim, falando, olha, você tem desejos sacrossantos, né? Eu sei que você está preocupado com o sofrimento dele, mas ele não está pronto. Ele não vai, não adianta você vai largar o trabalho aqui para voltar lá, não vai dar certo, né? Eu sei que ele não vai. E ele é duro, ele fala assim: não logrará a coroa da vida. Então, assim, o Antônio, que era o chefe dela, não estava botando fé, né? E ela insiste, ela sonha em salvar, né? O sentimento dela, né? A compaixão, a misericórdia, a aflição de ver ele naquela situação movimentou, né? Então, ela que está planejando, ela que imaginou um final feliz, ela imaginou, ela quis que ele saísse daquela posição de sofrimento. E aí, para vocês saberem se deu certo ou não, leiam o livro, mas é muito interessante que a imaginação ela faz, a gente precisa, né? É o que nos torna seres pensantes e para a gente filosofar a gente precisa disso. Quando a gente lê uma mitologia, para a gente não fazer o que Kardec criticou, né? Que tomar forma pelo fundo, a gente precisa desse pensamento, né? Não é tomar a ferro e fogo ao pé da letra, né? Ai, porque existem titãs, né? Que criaram o mundo, que foram presos. Não, gente, né? Jesus já falava, né? A letra morre, né? Então, assim, a gente precisa transcender, a gente precisa ver qual é o espírito da mensagem, né? Daquilo que está ali. É, então, e aí ele fala que a gente deveria colocar, faltava um pouco a caridade, né, na arte. E
E é interessante porque quando a gente vê essa falta de caridade, se a gente faz um histórico da arte, a arte, principalmente a cristã, ela começou muito dura, né? Assim, a gente olha as obras da Idade Média, Idade Antiga, era só desgraça, assim, é só sofrimento. E na revista Espírita, inclusive, eles explicam isso, né? Que tem uma austeridade por trás. Por quê? Porque os primeiros cristãos sofreram muito, foram perseguidos, eram mortos. A gente vê isso, inclusive, nessa série histórica aqui. Os primeiros, tanto nesse livro quanto no outro, assim, é muito sofrimento. Então eles eram perseguidos, etc. E de alguma forma os cristãos eles às vezes eram isolados, levados à reclusão. Vinha aquela ideia do inferno, de que você tinha que ter uma vida ascética, ou seja, uma vida que você só vai ser feliz do lado de lá. Então, a pintura, a escultura, né, são muito marcadas por essas torturas físicas e morais, né, uma arquitetura ah, grandiosa, sublime, mas sombria, né, uma música grave, mas assim monótona, né, parece uma sentença de morte. Uma eloquência, uma fala, né, mais dogmática do que tocante, né, do que imbuída do sentimento. A própria beatitude, né, a própria angelicitude que a gente vai ver nessa época, ela parece mais entediante, né, desocupada do que algo gostoso, né, do que algo feliz. Então, e sempre assim, colocada muito longe de nós, né? Então parece quase como se fosse algo inacessível. Eu acho isso muito interessante, né? Constar na revista Espírita, e como nós espíritas hoje em dia falamos pouco sobre isso, né? Porque às vezes a gente tem, eu sinto que às vezes existe um pouco esse pensamento, né? Essa herança que está no nosso inconsciente coletivo, enquanto humanidade, né? Ao longo das encarnações, a gente vai mantendo esse histórico. É difícil a gente mudar de ideia, né? Mas a gente traz esse passado pesado, né? Então a gente meio que vê isso, né? Ah, para eu me melhorar, eu preciso sofrer muito, né? A reencarnação que era para ser algo feliz, algo esperançoso, né? Algo bom, a gente começa a ver como um peso, e a gente só fala do que tem para espiar, né? Que a gente vai sofrer muito, né? E que o bem cobre uma multidão de pecados. Então é quase um retorno ao que está sendo criticado, na verdade, nesse artigo aqui, né, da revista Espírita de 1860, né? A gente está muito focado nesse sofrimento, né? Muito focado na expiação, muito focado no, na dificuldade. E aí ele termina esse artigo falando que assim, a arte espírita um dia será uma arte nova, dizendo assim que não que esses assuntos cristãos eles vão cair em descrédito, mas é no sentido de que quando o espírito humano, né, foi encorajado e estado com ideias, né, de esperança, né, com ideias de renovação, com ideias de caridade, ah, essas obras vão surgir obras maravilhosas, né, que vão falar com a gente e que vão tocar não sempre de forma pesada, né, de forma melancólica, mas de forma positiva e otimista. E aí, nesse momento eu me lembro, por exemplo, da mediunidade, né, pictórica, né, que em alguns lugares tem, que seria a mediunidade da pintura. E assim, a gente vê muita crítica, né, dentro às vezes do próprio movimento sobre esse tipo de mediunidade, né, no sentido de qual a utilidade, né, de você fazer esse tipo de trabalho, né, sendo que, assim, falta às vezes um pouco de leitura, né, que a gente pensa na utilidade sempre com a razão, né, com a cabeça, com o intelecto, o que isso traz de conteúdo. E não é um conteúdo racional, a mente funciona com base em imagens, né, então uma pintura, uma poesia, né, uma imagem, uma escultura, eles falam com a alma, eles falam com a linguagem do próprio plano espiritual, porque no plano espiritual a gente sabe que não existem línguas, né? O espírito, quanto mais ele vai se desenvolvendo, ele vai se comunicando pensamento. Pensamento é pensamento, é imagem é imagem. Posso conversar com um chinês, com um esquimó,
né, do plano espiritual sem saber nada, né? Espero um dia conseguir, né? Então, isso vai ser possível. Então, a arte, ela fala com a alma, né? Então, a gente tem muita dificuldade com isso, mas a, isso foi previsto na Revista Espírita, já, gente, 1860, né? Mais de 150 anos atrás. E é interessante porque ele fala o seguinte também no final desse artigo, né? Que isso vai poder acontecer, essas ideias vão ser popularizadas, porque os cegos da geração atual desaparecerão de cena pela força das coisas. E a nova geração terá menos preconceitos, então ela vai conseguir trazer isso. E isso é interessante, né? De você, porque às vezes a gente fala como se essa questão de preconceito, de liberdade, de inclusão, às vezes, né, o tão criticado politicamente correto, como se fosse uma invenção nova, mas para a doutrina espírita isso já era falado desde 1860, né, que essas pessoas endurecidas, rígidas, né, conservadoras num mau sentido, de cegueira para a realidade, eles vão ficar para trás. Né? É a nova geração que tem menos preconceitos que vai conseguir trazer essa sensibilidade, que vai conseguir trazer esse refinamento, que vai conseguir trazer essa ampliação, que vai sair do quadrado da instrução, que sim, a gente precisa estudar, mas a gente só vai conseguir amar um ao outro quando a gente conseguir enxergar o outro de uma forma diferente. E o sentimento não é uma coisa que a gente aprende na teoria, né? Não é você indo na casa espírita, não é você fazendo parte do grupo de estudo que você vai se autoconhecer, que você vai passar a ter empatia, que você vai passar a ter a respeitar mesmo, né? O estudo ele é um começo, é por isso que em todos os lugares e toda a casa espírita sempre vai ter alguém falando, a gente precisa desenvolver as duas asas, né? Então a asa da razão e a asa do sentimento. E geralmente a da razão vem antes da do sentimento. Por quê? Porque a gente tem essa tendência a ser quadrado, né? A ler, a ficar ali com base no que está escrito. Mas para desenvolver o sentimento é mais, né? Só a instrução não basta. A gente precisa sair para o mundo, a gente precisa encarar a realidade, a gente precisa conviver com pessoas diferentes, a gente precisa se colocar nas situações. É para isso que a gente encarna. Né? A própria encarnação ela é a experiência mais democrática que existe. Porque no plano espiritual, tá todo mundo separado, né? Então, assim, mesmo nos livros de André Luiz, a gente vê as missões, eles vão lá, né, nos lugares de muito sofrimento, resgatam o povo, tá, mas voltam para dormir em casa, né? Então, eles têm a casinha deles lá, com frutificadas, flores cheirosas, né? Vendo Alcione mais de perto, né? Os Sírios, né, de perto, né? Aquelas cenas lindas. Mas eles não ficam lá nas regiões onde eles fazem as missões, não ficam aqui na crosta terrestre. Né? Então é tudo separado. Quando a gente encarna, a gente não sabe quem está do lado. E por que será que as coisas funcionam assim? Porque a gente não pode ficar na forma, né? A gente está aqui para aprender com a diferença, a gente está aqui para aprender com o próximo, né? A gente está aqui para se conhecer através dessas relações. Né? Então, a arte, a poesia, a mitologia, elas são fontes para isso, né? Elas usam símbolos, elas usam imagens, alegorias, que podem fazer com que a gente reflita, né? Que a gente pense, que a gente transcenda, que a gente amplie, né? Porque foi Kardec que falou, é um curso da mais alta filosofia, né? Então, se a gente pretende ser espírita, né? Se a gente entende do tripé, do tríplice aspecto, a gente não pode esquecer do aspecto filosófico. Eu acho que às vezes a gente esquece, né? A gente fica muito focado às vezes na questão moral, né? Na visão religiosa, né, na visão da parte cristã, e a gente esquece do resto. Porque se a gente ficar só na parte cristã, a gente daqui a pouco está virando uma ramificação evangélica, né? Porque está ali na Bíblia, está ali naquela leitura, está ali nos livros, na obra, fica lá só falando de Jesus, o que é muito importante, mas a proposta de Kardec, o livro dos Espíritos, é um livro de filosofia, e não é filosofia espírita, é filosofia espiritualista. Kardec era estudioso, era intelectual. A proposta dele é diferente, né? Então, se a gente segue essa doutrina que tem esse aspecto científico e filosófico, a gente não pode se contentar só com o que alguém falou. A gente tem que
expandir, a gente tem que pesquisar, a gente tem que refletir, a gente tem que pensar por conta própria, né? Então, na doutrina tem alguns outros artigos que na Revista Espírita que tratam sobre a arte, tem comentários, né, em outros livros sobre isso, por exemplo, no livro Filosofia Espírita, do Miramês, né, fica aqui também de sugestão, tem comentários à pergunta 537 do Livro dos Espíritos. A pergunta 537 do Livro dos Espíritos é quando Kardec pergunta sobre a mitologia. Tá no Livro dos Espíritos, a gente não lê isso, né? A gente tá lá, Kardec perguntando sobre as ideias, né, das divindades, da mitologia dos antigos, né? Ele pergunta para os espíritos. E eles falam que tem fundamento, né? E Miramês, nesse livro da filosofia espírita, ele aprofunda, né, esse entendimento. Então, ele explica lá, né, a origem. Né? Ele fala assim, por exemplo, falar dos antigos, partindo dos próprios sábios, tem fundamento da verdade, porque a natureza, por sua vez, não se encontra sem amparo. Em todos os seus aspectos, existem espíritos altamente evoluídos e sendo coadjuvados por forças maiores, ajudados por agentes menores na restauração da vida sob as bênçãos do Criador. Então ele vai explicando, né, a origem de como a gente vê os espíritos e tal, e isso ele é importante, né, falar a importância da mediunidade. Só que o meu apelo nessa nossa conversa, né, inclusive na Revista Espírita também fica a sugestão de 1858 a de setembro, tem um artigo que fala Platão e a doutrina da escolha das provas. Então ele investiga documentos célticos, né? Ele fala de Pitágoras, do conhecimento que ele teve com os hindus e os egípcios, né? Fala de Platão, Sócrates e outros. Então fica o convite para a gente investigar, né? Mais para a gente ir além, né? A doutrina ajuda a gente a entender de onde surgiu essa mitologia, essa ideia dos deuses, etc. Mas eu faço aqui, reforço o apelo que Kardec fez. Enxergar de uma forma filosófica. Vamos ampliar as histórias. Beleza, a gente já entendeu que os deuses, né, são como eles viam os espíritos, que existem espíritos que ajudam, né, na condução da terra, das forças dos elementos da natureza. Isso a gente entende com o intelecto. Mas vamos tentar ler e estudar esses mitos, essas histórias, como, por exemplo, a própria questão que eu falei aqui no início de Sírios, né? Essa lenda por trás do cão maior, por que que Zeus foi lá puxar? Porque é uma aula de filosofia e a gente precisa disso, né? A gente precisa expandir. Eu acho que de alguma forma isso nutre a alma, isso traz uma sabedoria que às vezes só escrevendo, né? Só falando diretamente não fica, né? Então era isso que eu queria nessa nossa meia horinha de conversa trazer e compartilhar com vocês. Obrigada, Miguel. Realmente é importantíssimo, né, a gente conseguir ampliar a nossa consciência, né? Jesus falava de forma alegórica para nós, né? Então, é realmente conseguir sentir a filosofia, né? A racionalidade a gente já tem aí, o espiritismo já bate nessa mesma tecla, né? Então, a gente precisa sentir realmente essa filosofia, né? E a arte traz nada mais, nada menos do que o nosso conteúdo inconsciente, né? Então, e aí, só daí já vem essa riqueza toda do que é a arte, né? A arte nos salva. Então, obrigada por Exatamente. trazer essa linda reflexão e importantíssima, né? Para que a gente possa realmente expandir nossa consciência. Você poderia fazer nossa oração final? Certeza. Obrigada. Então, elevando nosso pensamento a Deus, a Jesus, nós agradecemos a espiritualidade por esses breves momentos em que estivemos juntos, em que pudemos refletir, compartilhar a luta da doutrina, conteúdos que nos permitem tornar a vida mais saborosa, a vida mais tranquila, a vida mais interessante. E assim, por ter acesso a esse conhecimento, nós nos colocamos numa posição de profundo agradecimento e esperamos que todos que estejam assistindo possam ser tocados, possam ser abençoados e que a gente consiga ampliar e nos tornar pessoas cada vez melhores. Assim seja. Assim seja. Muito obrigada, Miguel. Eu que Né? agradeço. Até a próxima. Até. Tchau, Até. tchau. Muito obrigada a todos pela companhia hoje. Até a próxima.